Sejam bem-vindos a mais uma conversa do Somos Espelhos, um projeto com o site Mulheres em Viagem, em parceria com o projeto Sou. E hoje temos aqui a minha querida Alexandra Pinto, que eu estou muito contente de trazer cá. A Alexandra é psicóloga clínica, faz também aconselhamento parental, instrutora de yoga. Um, e vamos começar uma coisa que eu, na verdade, já te conheço há algum tempo, mas acho É que nunca te verdade. perguntei, que é, o que é que te levou à psicologia? Se foi a tua Uhum. primeira escolha? Conta-nos um bocadinho como é que tudo começou. Olha, primeiro que tudo, olá. Muito obrigada por este convite e por esta oportunidade de termos esta conversa. Obrigada, estou muito contente por estarmos aqui. Olha, então, hum, eu acho que é difícil. Eu às vezes quando penso nisso, de o que é que me levou à psicologia, o que é que me fez querer ser psicóloga, sobretudo numa altura em que não era muito comum, não só ouvia falar da psicologia como uma profissão muito óbvia. Eu lembro-me quando do nono ano para o décimo ano eu tive que escolher a área que ia estudar. Eu escolhi humanidades um bocadinho por exclusão de partes, porque era a área que reunia as disciplinas que eu mais gostava. E só aí, portanto, só com quase 15 anos é que eu ouvi falar pela primeira vez de psicologia. Uau, Sim, bom, por um lado, se calhar ainda bem, porque era sinal que ainda não tinha precisado até à altura de um apoio, não é? Ou se calhar precisava, mas lá está, não foi, não, sabias? não houve, não era comum falar-se. Sim. E depois, porque não era mesmo comum, estamos a falar de eu não gosto de fazer estas contas porque depois começo-me a sentir já muito velhinha, mas só falar, vai, há uns 20 anos atrás, não é? E Não. não se falava tanto, não se falava tanto. E para mim foi na altura pensar, ok, o que é isto da psicologia? E se calhar eu até acho que me vou dar bem aqui, porque afinal eu já tinha algumas características que se assemelhavam a características que um psicólogo, uma psicóloga devem ter, e pensei, se calhar pode ser. Olha, mas indo um bocadinho lá mais atrás, eu sempre gostei muito de observar, sempre gostei muito de perceber, de observar tudo o que estava à minha volta. E nós, como estamos num mundo muito humanizado, a verdade é que o que está muito à nossa volta acabam por ser as relações e as pessoas. E então eu Uhum. sempre me apercebi de mim a observar e a pensar, mas o que é que se passa ali? Porquê que aquela pessoa fez isto? Ou porquê que aquela pessoa fez assim e não fez de outra maneira, não é? Ou porquê que disse isto e não disse de outra forma? E eu lembro-me disso ser sempre uma grande curiosidade e de ter aqui alguma exposição. Eu acho que tive esse privilégio, dentro do possível que é ter este privilégio, mas de ser exposta a alguma diferença. Ou seja, por exemplo, lembro-me de ter uma menina na escola com trissomia 21 e eu ter sido, durante uns meses, ter sido nomeada pelas professoras para acompanhá-la no recreio. Portanto, estamos a falar de escola primária. E, portanto, Uhum. para mim foi sempre muito natural lidar com pessoas ditas diferentes, não é? Que tinham ali características diferentes do comum. Sei lá, de ter uma vizinha que era anã e, portanto, ter que logo de pequenina perceber que havia pessoas diferentes, nem que fosse pelo tamanho, sabes? E então são coisas muito, muito pequeninas e particulares, mas que me ajudaram a perceber que, ok, nós na verdade somos todos diferentes, todos temos as nossas necessidades, mas o que nos une e o que nos faz relacionar é de facto muito poderoso, mas muito complexo ao mesmo tempo. E então, olha, eu acho que foi aqui um conjunto de vários fatores que me fizeram perceber que se calhar eu quero mesmo é trabalhar com pessoas e percebê-las de dentro para fora, não é? Mas sobretudo o que se passa cá dentro. E acho Exatamente, e fazer a diferença por aí. Estavas a dizer que só nessa altura, por volta dos 15 anos, é que tiveste noção da realidade de uhum, psicologia e da possibilidade de ser um caminho. Eu estava a pensar, o que me choca é que mesmo ainda hoje em dia, uhum, onde é que estamos, há tanta gente que ainda encara a psicologia como é para malucos, ou como uma fraqueza de género. Não, eu não sim, preciso de psicólogo nenhum. uhum. Como é que, como é que tu vês esta questão, não é? Sim, olha, cada vez menos, e aí acho que devemos agradecer, entre aspas, à pandemia, porque acho que foi um momento, desde 2020 para cá, a saúde mental tem ganho um destaque que já vinha a ser dado, que já vinha a ser dado esse destaque à saúde mental, mas desde 2020
tem sido forçosamente dado porque todos nos apercebemos e todos nos confrontamos com a nossa saúde mental em melhores dias e em piores dias, não é? Pronto. Mas e tem sido aqui um caminho muito duro de se chegar às pessoas e perceber e fazer perceber que a nossa saúde mental é tão essencial como a saúde física. E da mesma forma que nós devemos fazer check-ups anuais em caso de estar tudo ok, não é? Ou de consultas de rotina em casos de doenças, que nós devemos sempre tratar da nossa saúde mental e olhar para nós. E isso não nos torna menos competentes, ou mais fracos, ou menos corajosos, ou o que quer que seja. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que eu hoje não estou no consultório, mas eu costumo dizer que quem se senta, eu tenho um sofá na minha sala, e eu costumo dizer que quem se senta no sofá é precisamente quem tem muita coragem de se olhar ao espelho, não é? E de olhar para si de outra forma e perceber, ok, o que é que eu posso fazer por mim? Como é que eu posso mudar? Um, e acho que em 20 anos noto que tem sido um grande caminho, sobretudo nestes últimos 3 anos. Eu, Uhum. quando comecei a falar de psicologia, toda a gente, portanto, eu tinha 15 anos, mais ou menos, quando comecei a dizer, se calhar eu quero ser psicóloga, toda a gente, Susana, mas toda a gente, família, amigos, pessoas assim próximas, toda a gente dizia, mas não queres outra coisa, não vais cuidar de maluquinhos, sabes? Era tudo Uau. assim, vais tu cuidar de Hum. maluquinhos, se calhar era melhor ser isto ou aquilo, e então as Engenheira, médica, alternativas tudo, era tudo. Engenheira, médica, enfermeira, advogada, jornalista. Eu pensei, mas eu não qualquer quero nada coisa menos disso. psicóloga. Exato. Sim, mas eu não Uau. quero nada disso, não é? E, e vamos lá ver, maluquinhos todos nós temos. Portanto, se calhar temos é que cuidar de todos nós para não chegarmos a casos extremos, não é? E portanto, mas sim, mas foi um trabalho, foi um caminho a nível até pessoal de, bom, eu acredito nisto, é isto que eu quero seguir, portanto, vocês podem ter a vossa opinião, mas é isto que eu vou fazer. E às tantas a minha família rendeu-se, os meus amigos renderam-se, e pronto, olha, é o que é, e agora acho que já começo a ter outra opinião sobre a saúde mental. E é muito importante Felizmente. que nós, é mesmo, e é muito importante que nós consigamos ir desmistificando estes estigmas e estes preconceitos associados à saúde mental e depois à psicologia em particular, não é? Aqui como uma profissão, como uma área de especialidade da saúde mental, um, porque lá está, faz parte daquilo que nós somos. Portanto, Exatamente, aliás, faz eu sentido. como terapeuta integrativa até tenho uma visão muito forte de é aí que tudo começa. Na minha opinião, tudo começa aqui, a doença começa Uhum, aqui, uhum, fora na parte espiritual, não é? sim, E depois sim, manifesta-se no físico. E aí, aí já é o corpo a gritar, aí já é o físico é, a gritar por algo que se estava a formar há muito isso, tempo e muito isso, atrás. sim. E como é que as pessoas ainda não chegam, ainda não chegaram a essa conclusão e só vão a um médico, um psicólogo, quando já estão naquela fase limite de, Uhum, ok, já não sei o que fazer. Era uhum, tão mais fácil, não é? Atuar na prevenção e começarem era, antes. E hoje era, em dia, já se faz tanta coisa na psicologia, não é? Já há tantas é, técnicas. sim, Ah, tu sim. estavas-me a falar há bocadinho, de que utilizas algumas técnicas de yoga em alguns casos, não Uhum, é? uhum. Sim, olha, Fala-nos um bocadinho. sim, eu quando estava a acabar o curso portanto, são os 5 anos de mestrado integrado, e quando estava a acabar o curso, no último ano foi muito desafiante a nível pessoal. Tive aqui uma questão de saúde mental e física também muito vulnerável, muito frágil, e acabei por precisar, a par de estar a fazer eu a minha própria psicoterapia, precisei de trabalhar aqui outros lados, e então fui bater à porta de um estúdio de yoga, percebi, ok? Preciso-me trabalhar noutro sentido. E quando comecei a praticar, pensei, ok, isto tem aqui imenso potencial para se juntar com a psicologia que se faz de um para um no consultório, e não só de um para um, não é? Também é possível fazer em contextos de grupo, etc. Mas assim, numa vertente mais clínica, que foi aquela que eu sempre desenvolvi mais, pensei, aqui imenso potencial. E depois os anos vão-nos dando essa sabedoria também, não é? Com a prática, é tão fantástico como duas coisas
que para alguns, ou para quem é mais defensor da ciência quadradinha, da ciência, não é? Muito científica, como eu costumo dizer, e que descarta todo o outro lado, todas as outras dimensões que também nós somos feitos e que fazem parte de nós. É tão interessante quando nós permitimos que o yoga venha até o consultório, quando algumas técnicas fazem sentido com algumas pessoas, quando nós podemos, no fundo, tornar tudo muito mais holístico e muito mais abrangente e integrado. E, olha, por exemplo, a meditação, o relaxamento, os exercícios de respiração são maravilhosos para, por exemplo, quem tem aqui casos de maior ansiedade, as chamadas crises de ansiedade e crises de pânico, para quem tem dificuldade em parar e está sempre a mil e muitas vezes, por exemplo, até com adolescentes, quando me chegam, estão muito acelerados na consulta, na sessão, assim, ok, vamos parar, baixamos as luzes, respirar fundo, ouvir um bocadinho de música, um bocadinho mais calma, dar ali alguma mensagem, ajudar a regular a respiração. Ok, agora arrancamos para a sessão. E é muito interessante ver a diferença de quem chega super acelerado e depois desta pequena, estamos a falar para aí de uns 5 minutos, consegue depois, ok, aquilo que eu queria trazer era isto, e está muito mais organizado, muito mais centrado e conseguimos usufruir da sessão de outra forma. Isto é um exemplo muito prático, mas há outros e eu uso muito, sobretudo, o relaxamento e os exercícios de respiração, juntamente com meditação. E claro que a sessão não se torna uma aula de yoga, mas é tentarmos perceber naquela pessoa que temos à frente, o que é que lhe faz sentido, o que é que faz sentido para ajudar naquele momento. Exatamente, porque tu, ok, estudaste um método, não é? Uhum, Mas depois cada uhum. pessoa é uma pessoa, cada paciente é um Exatamente. paciente. Eu acho Isso. fantástico que tu conseguiste ter essa sensibilidade, e essa humildade, no fundo, de, epá, Uhum, eu posso ir buscar outras coisas que não uhum, são científicas para ajudar. uhum, mesmo. Olha, obrigada. Mas sabes que na faculdade nós aprendemos alguns exercícios de relaxamento. Uhum. E eu nunca consegui relaxar, porque as pessoas davam-nos o guião, mas também praticávamos em sala de aula. E aquilo irritava porque eu não conseguia relaxar. E eu pensava, como é que isto é suposto, né, ser relaxante e eu própria não consigo relaxar, como é que eu algum dia vou ajudar alguém com isto? E depois, quando comecei a praticar yoga e a fazer a minha formação, etc., aprendi outras técnicas de relaxamento, outras mensagens que se pode passar no relaxamento também. E então é essa a técnica que, como funciona comigo, eu acredito que funcione com outras pessoas. E já tive algumas pessoas em consulta que me disseram assim: está bem, eu até vou relaxar, mas olha que eu já experimentei isso na faculdade, eu já experimentei não sei onde, isso não vai funcionar comigo. E que depois, no final, me dizem: o que é que aconteceu aqui? Como é que eu consegui relaxar? Isto eu não estava à espera, não é? Isso é Portanto, incrível. só faz sentido irmos buscar coisas técnicas que eu gosto sempre de, se funciona comigo, eu acredito que pode funcionar com, não digo com todas, mas com uma boa parte das pessoas. Qual Então, é que achas que é o bloqueio? Porque às vezes, lá está, estavas-me a dizer que as pessoas nunca conseguiram relaxar e com essa técnica conseguiram, pode ter a ver com a técnica, claro, uhum, mas não uhum, achas que pode ser também ali às vezes uma dificuldade de percepção e a pessoa quando abre a percepção e se abre para conseguir fazer um relaxamento? uhum, uhum. Eu acho que isso é essencialmente duas coisas. Nós, quando, por um lado, é a relação e o sentir-se seguro no espaço e na relação com quem está a fazer este exercício, e depois é conseguirmos desligar, acredito eu, por essa segurança, conseguirmos desligar o lado mais racional e deixarmos, entregarmos, deixarmos a nossa vulnerabilidade tomar conta. Lá está, mas isso só acontece porque nos sentimos seguros, não é? E eu gosto de acreditar que é um bocadinho que é bastante por aí. Isto porque, tal como para dormir, nós precisamos, isto é o básico de nós enquanto seres vivos, não é? Se nós precisamos de estar num ambiente seguro, com determinadas condições, para nós conseguirmos relaxar e ter um sono profundo e regenerador e reparador, tudo. Então, nós também, para fazermos um relaxamento, porque há ali um momento do relaxamento em que nós estamos quase a dormir, né, para o relaxamento ser profundo e ser mesmo bom, estamos quase a dormir e portanto nós temos mesmo que nos entregar, e então nós temos mesmo que sentir que estamos em segurança.
seja no espaço físico, seja no espaço emocional, na relação que temos. Por isso eu acho que são fatores que fazem toda a diferença até para quem está mais no seu modo racional, conseguir desligar um bocadinho isso, baixar a guarda e perceber, ok, não me vai acontecer nada. Até porque uma das indicações que eu dou sempre é, se sentires alguma coisa que não está ok, paramos. Pronto. Exato. Ninguém tem que ficar a fazer o relaxamento até ao fim, não é? E normalmente Tanto não acontece. sentido. O que tu estás a dizer faz-me tanto sentido, porque é um bocadinho o que me acontece no Tetailing. Quando eu dou sessões no Tetailing, as pessoas, aquilo só começa a funcionar quando a pessoa Uhum, está nesse estado, exatamente o que nós chamamos uhum, de entrar na onda teta, não é? Mas é exato. exatamente isso que tu estás a dizer, é quando a pessoa começa a relaxar e começa a perceber, Uhum, ok, está tudo bem, eu estou segura uhum, e este trabalho é para ser feito agora. E, opá, é tão exatamente. incrível porque mudam as técnicas, mudam os nomes, mas no fundo é É, isto, é a natureza humana, não é? A é, funcionar. é. E acho muito engraçado, ainda em relação ao yoga, Sim. às vezes, pá, nós somos mesmo os nossos maiores bloqueadores. Cada vez mais percebo isso, as nossas crenças é que nos Mesmo, bloqueiam. Eu pratiquei mesmo. yoga há muitos anos, Uhum, aliás, uhum, gostava de voltar, ainda não consegui, uhum, mas eu quando comecei a praticar, antes de entrar, eu tinha uma visão que era nem pensar, isto não é para mim. uhum, uhum, É muito calmo, eu não vou conseguir estar aqui nesta calmaria toda, isto não é para mim. E depois, quando me dei uma oportunidade e uhum. experimentei, epá, o meu paradigma mudou todo e o yoga É, trouxe-me coisas que eu nunca pensei que não é uma técnica, mas que é uma uhum, filosofia, não é? Eu uhum, nunca pensei poder ter o que o yoga me trouxe, até a uhum, nível de autoconfiança em mim uhum, própria. uhum, E eu queria te perguntar, o que é que te trouxe a ti para até tu teres tornado instrutora? uhum, uhum. Olha, antes de falar do meu caso, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que nós precisamos muito de ser educados para o silêncio. Somos muito educados para o barulho, para o ruído, para os estímulos e, sobretudo, no mundo atual é muito fácil isso acontecer e nós precisamos muito de ser educados para o silêncio, para o nada. O nada no sentido de, olha como é bom ouvir o silêncio. Espaço, não é? Olha como é bom escutarmos e estarmos connosco próprios. Eu lembro-me que uma das sensações mais especiais, mais, e é tão simples isto que eu vou dizer, mas uma das sensações mais é que foi mesmo especial. Foi a primeira vez em que numa aula de yoga, eu, num exercício de meditação, escutei a minha própria respiração. E eu pensei, uau, não é? Eu já tenho 20, eu, na altura devia ter uns 23, 24 anos, e pensei assim, como é que eu neste tempo todo de vida, não é? Eu não parei para escutar a minha respiração. Então temos mesmo que voltar ao básico, não é? E precisarmos mesmo de, olha aqui. E então, eu acho que acontece mesmo coisas muito mágicas quando nós conseguimos estar no silêncio e nesse silêncio escutarmos a nossa respiração, que no fundo é o nosso ritmo de vida, não é? O nosso sopro de vida. Exato. Portanto, acho que é mesmo, é tão simples, tão básico, mas tão potente, é mesmo potente, tem uma potência muito grande. Um, e isso foi uma das coisas, foi eu conseguir, quando comecei a praticar yoga, eu pratiquei um ano antes de começar a fazer a formação. Acho que foi um bocadinho cedo, acho que poderia ter usufruído mais antes de. Mas pronto, é que a vida como a vida acontece. Ahm, mas eu decidi tornar-me instrutora de yoga, primeiro porque eu sou muito curiosa e gosto sempre muito de aprender e de perceber o que é que estou a fazer. Estou a fazer isto porquê? Mas isto no Uhum. fundo vem de onde? Pronto, eu preciso aqui de perceber porquê. E na altura eu fui estudar yoga no sentido de eu perceber enquanto praticante para melhorar a minha prática, não no sentido de me tornar professora. Ok. Um, e porque percebi, ok, há aqui qualquer coisa nesta filosofia, que mexe e que faz bem, mexe no sentido positivo. O que é que acontece nesta aula? Que eu, ao fim de uma hora, vou para casa muito mais relaxada. E se eu praticar todos os dias ou se praticar 3 vezes por semana, a minha vida começa a mudar no sentido em que eu estou mais centrada em mim, estou muito mais tranquila, o meu corpo está mais leve, não tenho tantas dores, porque também há a parte física, não é? Como é óbvio. Um, o que é que acontece que me faz sentir bem? O que é que eu que não gosto de exercício físico, o que é que acontece nestas aulas em que eu até trabalho o meu corpo, mas não é que não me custe, porque há exercícios, vamos lá ver, não é? Que são mais difíceis,
Sim. Mas, mas o que é que acontece aqui? Que eu tenho vontade de voltar, sabes? E então pensei, ok. E comecei a perceber, eu sinto-me mais relaxada, consigo estar em maior conexão comigo mesma. Na altura, quando eu comecei a praticar yoga, que eu falava há pouquinho de uma situação mais pessoal de fragilidade de saúde física e mental, foi porque eu estava a iniciar a recuperação de uma anorexia. E então, para mim, voltar a ter noção do meu corpo, perceber que a minha recuperação, que estava a ser feita com psicoterapia, mas também física, porque a recuperação de uma anorexia é muito complicada, não é só ganhar peso e já está. O próprio processo de ganhar peso é doloroso até fisicamente. E então, para mim perceber que eu trabalhava o meu corpo sem levá-lo a exceder o limite que ele naquele momento podia dar, ou seja, de forma muito mais respeitosa comigo mesma e começar a ganhar consciência do meu corpo, do espaço que eu ocupo neste mundo, da forma como eu me movo, da gentileza ou da não gentileza que eu trago para mim própria, para mim foi, ok, eu tenho que partilhar isto com outras pessoas. As pessoas têm que saber isto, basicamente. Sim. Faz muito sentido isso do corpo. O que eu sentia era muito, que trazia muita questão do Uhum, eu não consigo. uhum, E uhum, quando eu conseguia fazer asanas que, epá, que é uma questão de prática, mas que a uhum, partir eu uhum, dizia, nunca na vida vou conseguir fazer isto. E quando conseguia, depois quando saía de lá, uhum. parece que na minha vida eu já tinha um novo espírito de, não, pera lá, isto é desafiante, mas eu vou conseguir, bora lá. Exatamente, Sabes? Mas exatamente. foi tudo uma questão muito inconsciente, na altura eu não me Sim, apercebi disso. sim, sim, Eu- sim, sim. O yoga é É, mesmo. nós no yoga dizemos que criamos um molde mental para a vida. Portanto, através, nem que seja de um exercício, de um asana, tu consegues perceber, ok, depois também depende do input que o professor ou que a professora te dá, não é? Porque eu nas minhas aulas dou sempre o input de fazer a ponte para coisas da vida. Não, não é só estarmos ali a ter muita flexibilidade, a esticar a perna, a pôr... Não, é percebermos que isso pode ser útil e fazermos aqui, lá está, esta ponte para coisas práticas de vida. Por exemplo, estou a fazer um asana de equilíbrio. Não é só para eu ficar ali direitinha, quase como se fosse uma escultura, não. É porque mentalmente eu estou a criar a estabilidade que me vai permitir, em momentos desafiantes da minha vida, eu perceber que posso voltar a este momento em que me senti estável. Então isso dá-me o molde para eu depois conseguir atuar de forma diferente e de forma mais equilibrada na minha vida. É mesmo isso, é exatamente isso. Mesmo. E tu estavas a dizer que isso te ajudou numa fase Uhum, complicada, não é? De uhum, recuperação de uma sim, anorexia sim. e mesmo a psicologia. Bom, eu acho que nós muitas vezes ah, vamos para certas terapias, ou Uhum, seja o que for, no fundo, primeiro para nos curarmos a uhum, nós, não é? uhum, uhum. Hum, Como é que depois funciona? Tu achas que como psicóloga tu vais precisar, por exemplo, sempre de toda a vida, no fundo, de ser acompanhada ou de Uhum. ter as tuas terapias? Uhum. Eu acho que nós vamos mudar. E é curioso porque, e agora, estes últimos, talvez 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos da minha vida, eu tenho sentido muito isso, que eu não sou apologista de que, tirando casos específicos, de que as pessoas precisem de psicoterapia para sempre. No sentido em que se precisarmos alguma coisa não está a funcionar na psicoterapia que estamos a fazer, ok? Primeiro porque a psicoterapia é suposto promover a autonomia e não dependência em relação ao terapeuta, nem ao próprio processo. E depois porque a pessoa lá está, tal como no yoga nós sentimos e conseguimos fazer a ponte para a nossa vida e perceber, ok, eu fiz aquela cena muito difícil, então eu também vou conseguir fazer isto que me está sempre mais desafiante. Também na psicoterapia é suposto nós irmos ganhando essa confiança e essa autonomia que nos permite estar no mundo sem precisarmos tanto daquele nosso cantinho ou daquela nossa relação. Mas isso é diferente de, imagina, eu posso ter um objetivo de me trabalhar a vida inteira. Então Uhum. pode-me fazer sentido, não se calhar uma frequência semanal, não sempre de uma forma constante, mas pode-me fazer sentido em alturas da minha vida ir fazendo determinadas sessões para me ir conhecendo, para me ir desenvolvendo. Eu creio que estamos sempre a desenvolver-nos até ao final da vida e outras que venham, não é? Portanto, temos Creio sempre que é o aqui nosso grande objetivo aqui, na verdade. exatamente, muito trabalho para fazer. Portanto, esse devia ser o nosso principal trabalho, sempre, todos os dias. Ah, mas eu acho que a psicoterapia é importante, sim, mas eu acho que
quando temos alguém com saúde mental, não estou a falar de quadros de psicopatologia em que tem que haver um acompanhamento contínuo, esquizofrenias, etc. Uhum. Mas, mas nos casos em que há saúde mental, acho que é importante haver psicoterapia, mas também irmos promovendo a autonomia das pessoas. E depois, nós, o nosso trabalho, individualmente, enquanto seres que pensam e que têm consciência e que estão sempre em evolução, Uhum. acho que é importante, de acordo com aquilo que faz sentido para cada um, ir buscando técnicas, ir procurando determinadas abordagens terapêuticas que façam mais sentido. Eu já Pronto, é o momento. experimentei uma sessão contigo, não é? Agora, por exemplo, preciso trabalhar mais a parte física, não recorri tanto ao yoga, estou a fazer pilates, por exemplo, preciso trabalhar a minha saúde física de outra forma, em paralelo com a medicina tradicional. Estou a fazer acompanhamento em medicina tradicional chinesa. Enfim, não é? Vamos buscar coisas, o mundo é isto também, não é? Se é a coisa bonita que a globalização nos traz é nós podermos usufruir das coisas boas de todos os lados do mundo. Eu acho que é o que nos faz sentido ao longo da vida. Exatamente, isso eu acho que é muito inteligente, porque uma não tem que ir contra a outra, não é? Nunca, Temos que nunca. perceber como compatibilizar o que nos faz sentido na altura. Sim, sim. E foi um bocadinho o que eu disse por acaso num post há muito pouco tempo, Uhum, que é, às vezes nem é tanto a técnica, não é? É mais nós percebermos que é um processo contínuo e como tirar o uhum, meu partido, seja de que técnica uhum, for, não é? uhum. Exatamente, E exatamente. corrija-me se eu estiver errada, Uhum, tu fazes, portanto, tu és psicóloga, infantil, não é? Dás uhum. aconselhamento parental, os teus clientes são mais crianças, adolescentes, início dos 30, é isso? E, exatamente, neste momento trabalho desde a infância, ou às vezes até numa fase mais precoce, com crianças muito pequeninas, mas mais com os pais, lá está em aconselhamento parental, mas o aconselhamento parental estende-se até, inclusive, na adolescência, mas sim, Uhum. mas trabalho desde os pequeninos até ao início da idade adulta, portanto 20, 30, não é? Andamos nesta faixa, sim. Porquê que achas o que é que te levou para essa Olha, faixa? sempre. Primeiro porque naturalmente eu acho sempre me foi fácil, ia dizer, tenho uma aptidão, mas acho que, não sei se é aptidão, eu acho que sempre me foi fácil chegar a crianças. E sempre me foi fácil trabalhar com crianças. Temos aqui uma visita. Tinha que aparecer, né? Tinha que aparecer, que é a Amora. A minha filha Ah, anda algo está estranho. aí. Sim, Deve estar na caminha dela. deve estar, exato. Eu sempre me foi fácil, muito, muito fácil, a chegar às crianças. E na altura, quando estava, lá está, neste processo de orientação vocacional, o que é que eu vou fazer? Eu sempre pensava, eu quero trabalhar com crianças. Um, não sei muito bem fazer o quê, mas eu quero trabalhar com crianças. E na altura, uma das profissões mais óbvias era educadora de infância. Hum. E lembro-me da psicóloga da escola, que eu tenho uma admiração muito grande. Há pessoas que não têm muito boa experiência com os psicólogos da escola, mas aquela psicóloga para mim foi especial, porque ela conseguiu ler-me em poucas sessões e disse-me assim: Olha, Alexandra, podes ir para a educação de infância, tudo bem, mas tu vais-te fartar, porque tu precisas de estímulo e precisas de desafio. E a educação de infância, não tirando o mérito, é uma profissão cheia de muitas rotinas, porque temos que ensinar as rotinas às crianças, não é? E cheia de muitas coisas muito. Não é que todos os dias sejam iguais, porque não sei, não são, mas é uma profissão mais rotineira e tu não vais encaixar aí. Eu acho que tu precisas de uma coisa assim diferente. E foi ela que me ajudou aqui a perceber que psicologia podia ser, e foi, e é uma boa opção. E na altura eu pensei, vou trabalhar com crianças, porque é o público com que eu sinto mais facilidade de interação, e depois porque comecei a perceber, espera, se eu quero mudar o mundo de alguma forma, e se sempre me fez sentido a lógica da prevenção, vamos começar aqui, na origem, não é? Claro que é importante trabalharmos tudo o resto ao longo da vida, mas é aqui que temos que trabalhar. É aqui antes que depois tudo se complique e os traumas se enredem uns nos outros, temos que ir começando a trabalhar aqui. E sempre foi muito nessa lógica de se eu começar, do pensamento de se eu começar a trabalhar com os mais pequeninos, se calhar consigo ajudar a criar gerações futuras mais equilibradas e com outra consciência. E tem sido isso que me mantém aqui a trabalhar com os mais jovens.
sim. Peço desculpa, disse que ainda estava constipada. Faz mal. Fruta da época. Estamos todos. Às vezes ataca ainda. É, está tudo bem. Ok. É. E estava aqui a pensar na segunda parte, ah, Uhum. que é mais recente, Sim, mas que eu estou muito, muito curiosa, porque também não sim. conheço muita gente que faça, Sim. que é terapia com animais. É Fala-me verdade, tudo. é verdade. É terapia assistida com animais. Eu sempre gostei muito de animais também, não é? Pronto, e então eu lembro-me de crescer e pensar, bom, o que é que eu posso fazer com animais, trabalhando com animais? E aquilo que surgia era ser médica veterinária. Uhum. E eu pensava, mas eu não quero estar-lhes a espetar coisas e a mexer em coisas. Não é isso que eu quero. Pronto, eu acho que quero ajudar a que alguma coisa corra bem, não é? Mas a melhorar a vida, tal como nas pessoas, mas a melhorar a vida não tem que ser só fisicamente, pode ser de outra forma. E, e desde que eu me lembro de ser pessoa, que me lembro de gostar de animais e de me sentir mesmo muito bem com animais. Alguns, não todos, mas pronto. Mas com cães, sobretudo, e com os coelhos, que eu também tenho um coelho, pronto, com os meus bichinhos. Mas nunca consegui, eu demorei muito tempo a perceber como é que uma coisa ia integrar com a outra. Até que houve um dia há 10 anos, talvez, que eu vi uma reportagem sobre a terapia assistida por animais em Portugal. E pensei, um dia eu quero estar ali. Um dia quero ser eu a fazer isto. E na altura, os comentários que obtive foi: Ah, mas e vais gastar dinheiro, não vais ter saída, isto é uma ideia muito gira, mas ninguém paga, etc. E eu pensei, pronto, lá vou ter que ir eu buscar no meu saquinho de ferramentas que eu tive que construir quando fui estudar psicologia e dizer, ok, a vossa opinião é importante, mas a minha é mais, portanto eu vou fazer aquilo que quero. Pronto. Uhum. Demorou algum tempo e em 2021 comecei a fazer pós-graduação, foi um ano, de terapia assistida por animais e pensei, pronto, cheguei a casa. Tal como no yoga eu tinha sentido que tinha chegado a casa, aqui também foi, eu quero continuar a promover a mudança no mundo, mas trazendo os animais para o processo também. E portanto olha, é natural como a água, foi mesmo juntar uma coisa com a outra e perceber, ok, faz-me todo o sentido. Quando o coração chama, não é? Temos que ouvir, não Sim, é? Porque sim, geralmente ele está certo. Apesar sim, de toda sim, a gente sim, à sim. volta, muitas É vezes verdade, é ajudar, não é? verdade, é verdade. Mas como é que funciona uma sessão? Tu Uhum, levas os teus cães para lá? Como é que. uhum, uhum. A terapia assistida por animais, na verdade, até o termo deve ser outro no sentido em que imaginemos um grande chapéu de chuva, que são as intervenções assistidas por animais, e dentro desse chapéu de chuva, cada, não sei o nome, não me estou a lembrar, cada coisinho do chapéu de chuva, aquelas Vareta, coisinhas, a vareta, exatamente, é uma área, uma ramificação das intervenções assistidas por animais. não é? Pode ser a animação, com o uso dos animais, por exemplo, fazermos sessões de equipas, se quisermos trabalhar os laços entre uma equipa de trabalho, por exemplo, usarmos o cão, por exemplo, como elemento agregador das atividades e de trabalharmos o team building, por exemplo, ou de fazermos num centro de dia ou numa escola, fazermos uma atividade em que o cão lá está, mas não tem um objetivo propriamente terapêutico, é mais de animação. Ok. Uh, Depois temos são esses dois grandes grupos, e depois a terapia assistida por animais. A terapia assistida por animais, por definição, só deve ser feita por profissionais que têm uma formação prévia em áreas mais terapêuticas, sejam elas a medicina, a enfermagem, a terapia da fala, a fisioterapia, a psicologia, psiquiatria, até a parte da docência e os professores. Portanto, tem que haver uma profissão prévia em que se possa fazer uma intervenção terapêutica. Ou seja, que se possa fazer uma intervenção terapêutica já nessa profissão que não engloba animais e depois juntamos os animais, ok? Em Uhum. que haja mesmo objetivos terapêuticos. E é isso que eu faço, não é? Porque sou psicóloga, portanto faço mesmo terapia assistida por animais. Há também vários moldes como estas intervenções e esta terapia podem ser feitos. Lá está, pode ser em grande grupo, pode ser de um para um, pode ser com objetivos só de animação e de momentos mais descontraídos,
ou com a intenção de alinhar a presença do animal com os objetivos terapêuticos, por exemplo, a dislexia, o autismo, a perturbação do espectro de autismo, outras dificuldades de aprendizagem, de leitura e escrita, desde as dificuldades emocionais. Portanto, há aqui um grande número de intervenções terapêuticas em que se pode usar a presença do animal. Eu, no meu caso, e pode ser em vários contextos, cá em Portugal não é muito, mas, por exemplo, em Espanha, em Barcelona, que foi aqui um dos berços da terapia assistida por animais na Europa, há em hospitais, portanto, há animais que vão aos hospitais e Ah, que trabalham com, claro. com, com pessoas que estão hospitalizadas, com pessoas que estão acamadas, com pessoas com doenças prolongadas, e é muito, muito interessante. Incrível. Nunca, É não tinha lindo, noção. é Eu já lindo. tinha ouvido falar que, por exemplo, nos lares, que é muito Sim, benéfico levar os sim, animais aos sim, lares, né, para sim, promover essa interação, mas hospitais não tinha ideia. sim. Porque cá em Portugal, Susana, eu acho que nós temos muito caminho para percorrer enquanto várias coisas, mas enquanto seres que temos esta noção que nós somos parte da natureza. Portanto, nós até humanos até transportamos vírus mais perigosos do que ficarem pelos no hospital de um cão, percebes? Mas ainda estamos muito agarrados a essas coisinhas. Ainda Uhum. estamos agarrados isso o cão, isso o cão deixa pelo, isso o cão não sei o quê. Gente, nós também deixamos cair cabelo, quer dizer, não é? É um bocado por aí. Sim, Claro que mas isso há como nós sermos tutores conscientes dos nossos animais e, portanto, há desparasitações, há check-ups, há unhas claro. cortadas, né? Há todos esses cuidados que têm que ser feitos, mas seja em animais de terapia, seja em animais que não são de terapia, né? Esse cuidado Claro. tem que lá estar. Portanto, cá em Portugal ainda temos que vencer essa barreira de deixar os cães entrar nas instituições de saúde física, porque temos muito, muito a ganhar, mesmo. Eu acho que em Mesmo. Portugal ainda temos que passar a barreira, agora vou ser um bocadinho, Sim, sim. temos que passar a barreira de gente, tratem bem o animal, porque Sim, não é um animal, é uma alma que está ali. Ou então sim, não tenham. sim. Ainda no outro dia, uma amiga contou que encontrou um cãozinho preso a uma autoestrada, foi abandonado ali no meio. É absurdo. Então, eu acho que a consciência nesse sentido ainda está muito atrasada aqui, realmente. Sim, 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 sim. Isso é um sinal que temos mesmo que trabalhar na nossa saúde mental. Temos, quando nós temos a nossa saúde mental em dia, nós não queremos, ou não é natural nós querermos infligir sofrimento a outro ser, seja ele humano ou de outra espécie animal. Portanto, é sinal que precisamos mesmo de trabalhar a saúde mental das pessoas. Ou sequer ter noção disso, porque se calhar as pessoas nem pensam que estão a infligir sofrimento, pensam, não sente, é um bicho, É não um importa. bichinho. Sim, sim. E, gente, Não tem, é mas muito para além disso. ainda, Muito para ainda no, ainda no contexto da terapia além. assistida, Sim, conta-me assim um bocadinho mais especificamente, sei lá, um caso que te tenha sim. tocado. Olha, mas ainda só voltando atrás para dar o contexto, eu como trabalho em consultório, né, sou psicóloga clínica e trabalho em consultório, no fundo o que eu faço é levar, tenho aqui outras coisas que quero fazer fora do consultório, mas o que eu faço ainda é muito de um para um, contexto de um para um com a presença, no caso de um cão, porque os animais que fazem parte das equipas de terapia assistida por animais não têm que ser necessariamente cães. São os mais comuns, mas também há gatos, também há cavalos, também há coelhos, peixes, tartarugas. É um mundo enorme que se pode explorar sempre de forma ética e respeitadora do animal, sobretudo, Claro. não é? Hum. E das necessidades do animal. E que podemos fazer. No caso, eu tenho três cadelas, duas delas são cadelas de terapia. Um, Estou a começar aqui a pensar em treinar o meu coelho também para levar, porque acho que em alguns casos pode ser benéfico. Sim. É um animal diferente, mas que também transmite muita, muita ternura e muita tranquilidade. Ou seja, Ah, tiveste de treinar, certo? Treinaste as cadelas. sim, nós cá em Portugal ainda não temos a certificação de animais de terapia como há, por exemplo, nos Estados Unidos da América. E Ok. esses animais, os animais que têm certificação como animais de terapia, conseguem ter um conjunto de benefícios a nível social. Por exemplo, poderem viajar no avião sem ser no porão, viajarem independentemente do tamanho, porque normalmente as companhias
para um animal comum se estabelecem até acho que é 8 quilos, mas independentemente do tamanho, os animais que têm certificação de terapia, como animais de terapia, podem acompanhar, podem viajar, podem entrar nos sítios onde os animais, onde as pessoas entram. Não estamos a falar de animais guia, esses Sim, são porque esses já outros. podiam. Sim, Esses já esses já podiam, podiam. e esses têm um objetivo diferente Uhum. na vida das pessoas. Um, Aqui no contexto, e voltando aqui à minha prática, nós não temos essa certificação, mas não é só levarmos um cão e é muito giro, ficar ali tipo bibelô na sala, não é assim, não é? Ou seja, a pós-graduação, e é importante que as pessoas que o façam e que incluam animais nas suas práticas profissionais com o intuito terapêutico tenham uma formação prévia, Uhum. certificada, de preferência, não é? Para perceberem o que é que estão a fazer. Um, e o cão, no caso do cão, porque eu fiz a formação com cão, terem um treino também específico e nós percebermos que este animal que eu quero muito levar para o contexto terapêutico tem características que são compatíveis com. Porque há animais que são espetaculares, mas que não têm paciência, não conseguem por vários motivos. Sim, Por exemplo, eu estava a dizer, tenho 3 cadelas e só 2 é que são, porque a terceira, a outra, é maravilhosa, é super engraçada, só que tem uma particularidade que é morda as pessoas assim, do nada. Eu não a posso levar para contexto terapêutico, claro. não é? Porque eu não posso arriscar a saúde física dos meus clientes quando aquela minha cadela se lembra de afiar o dente. Não, não posso, não posso, não é? Ou então é uma cadela que levaria e ninguém lhe podia mexer, seria só de observação, que também não era mau para pessoas que têm que aprender a controlar impulsos, também não era mau. Pronto, não era nada mau. Mas, por exemplo, a minha cadela que fez comigo a pós-graduação, é a Mimi, e a Mimi gosta mesmo disto. Ou Ah, seja, eu acho que ela nasceu para isto, eu acho que ela nasceu para ser ela está aí, está ao teu ela lado. ela está a dormir, está a dormir na cama. Ah, Está pronto, está no tintinho, senão dava um oi. Tá do- Sim, mas pode ser que ela entretanto se levante. Eu só consigo ver assim uma parte da orelha dela que ela está mesmo relaxada. A outra é a Amora, que apareceu timidamente aqui há bocadinho. Mas a Mimi foi mesmo. A Amora ainda estamos numa fase inicial, porque a Amora tem outra história de vida que obriga a que seja tudo com muita calma, com muita tranquilidade. A Mimi também, mas a Mimi é uma cadela que se adapta muito facilmente, que naturalmente gosta muito de pessoas. Portanto, para ela interagir com pessoas já está. É algo que é tão natural. Olha, como beber água, para ela é o que ela gosta. Se há Sim, dias em que eu não a levo para o consultório, ela vê-me a sair e começa a chorar. E não é eu já percebi que não é chorar de eu ir trabalhar, é de chorar de eu não a levar. Do ok, género. que Vais para lá gira. sem mim. É? Tá bem. Fica ali um bocadinho É chateada. sempre a mesma missão dela, que engraçado. É mesmo, e ela sabe, nós na pós-graduação treinamos coisas básicas, treino de obediência básica, alguns comportamentos tipo senta, dá a pata, ou deita, ou toca, essas coisas todas. E eu nunca treinei com ela a questão de ela saber em sessão com quem é que tem que trabalhar, ou de vamos trabalhar e ela entrar na sala. Eu não treinei isso com ela, mas desde a primeira vez, e nós começámos a fazer isto ano passado, há um ano. Um, que foi quando eu mudei para um espaço em que aceitavam, porque até isso eu tive dificuldade em encontrar um espaço em que aceitavam a Pois, presença do cão. claro. Um, e, e ela, eu digo-te, Susana, eu até fiquei, quase tive que me controlar para não chorar, porque desde a primeira sessão que eu disse vamos trabalhar e vais conhecer, porque eu vou no carro a falar com ela, com quem é que vamos estar hoje, vamos estar com esta pessoa assim, 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 e sabes que este é mais agitado, temos que ter mais paciência. Eu vou falar com ela durante o percurso e ela chegou lá, mas desde a primeira vez. Ela chegou, começou a conhecer a sala e eu disse, vamos trabalhar, e ela foi à sala de espera, eu disse de quem é que era a pessoa, ela foi ter, interagiu, depois eu disse, vamos, e ela voltou para a sala, a pessoa sentou-se no sofá e ela foi automaticamente ter com a pessoa, não foi comigo. Ela desde o início percebeu que naquele momento não era comigo ali. Quer dizer, era comigo, mas eu não era Sim. a pessoa mais importante para ela trabalhar. E ela sabe fazer tem essa sensibilidade, e lá está, os animais têm uma sensibilidade que a nós estamos anos-luz ainda.
disto. E a Mimi sabe exatamente com quem é que tem que interagir, como é que tem que interagir. E às vezes a Mimi tem a presença só e a Amora também, muito de suporte emocional, ou seja, a pessoa está mais agitada, ou está a chorar, ou está mais a expressar ali o que está a sentir, e a Mimi está por isso simplesmente encostada a dormir à pessoa, ou coloca a pata em cima da perna da pessoa, dizendo estou aqui, está bem, está tudo bem. Outras vezes, em casos mais concretos, por exemplo, em casos de dislexia, perturbação do espectro do autismo, de jovens com quem é preciso ajudar a construir um pensamento de rotina, de passos, de etapas, de planeamento da tarefa, são atividades mais específicas em que a Mimi é mais solicitada, de treino também. Por exemplo, estou-me a lembrar o caso de uma menina com dislexia, que eu ainda acompanho, e que tem uma regra, que ela não gosta de ler, ela detesta ler, como é normal, não é? Dentro do quadro dela, ela detesta ler, mas ela precisa muito de ler, precisamente para conseguirmos tornar a dislexia uma aliada e não uma inimiga. E ela só lê quando a Mimi vai. Eu já cheguei, às vezes, a Mimi não vai sempre, porque eu tenho sempre uma regra que é respeitar o ritmo da Mimi, e portanto a Mimi tem um horário de trabalho, faz por turnos, vamos ver. Não são turnos muito rígidos, eu vou vendo como é que ela está. Às vezes está a chover e se ela quer ficar na cama é óbvio que eu não vou dizer não, agora vens e vens, né? Não pode ser. Mas eu tenho esta menina em particular tem muito esta coisa, ela só lê se a Mimi estiver presente. E ela, como não gosta de ler, quer sempre negociar o tempo de leitura. E então o que é que nós fizemos uma vez? Isso até podem encontrar que eu pus nos meus stories do Instagram. Ela não queria, então nós escolhemos dois bonequinhos, que são os monstros das emoções, e atribuímos minutos a cada um dos bonequinhos. Por exemplo, um valia 5, outro valia 10 minutos. Eu queria que ela lesse 10, ela só queria ler 5, claro, não é? E então estávamos ali no dilema e disse assim: é a Mimi que vai decidir. Então pusemos os dois bonequinhos, a Mimi da instrução da Mimi se sentar, contámos as duas até as três e dissemos: vai, Mimi, escolhe o bonequinho. Claro que pusemos biscoitos, não é? Ali com um truque, e a Mimi escolheu um bonequinho. Pronto, escolheu de 5 minutos, portanto ela leu os cinco minutos, só que depois a tarefa estava. A leitura estava tão boa, porque a Mimi estava encostada à perna dela enquanto ela estava a ler, que a Mida leu mais de 10 minutos. Ela estava a ler para a cadela. Estava, Ok, estava, pois. estava. E a Mimi sabe quando vamos ler para ela, porque eu digo mesmo, Mimi, olha, agora, a não sei quantas, vai ler para ti. E ela senta-se, nós ficamos à espera que a Mimi escolha a posição onde se quer sentar. Às vezes é ao pé, às vezes é mais longe, é ela que escolhe. E depois a criança lê para a Mimi. Engraçado, tão giro. Muito, Pois, muito. eu sabia que se utilizava, por exemplo, aquelas crianças que têm medo de Uhum, cães, não é? uhum, uhum, E nesse uhum. sentido eu já sabia que se fazia, mas não fazia ideia que Sim, todas essas sim, técnicas sim, e a abrangência do sim, quanto eles podem sim, ajudar em sim, terapia. É sim. muito bonito esse E trabalho. às vezes, obrigada, e às vezes até com crianças mais pequenas, que ainda têm muito presente o pensamento mágico, até se pode fazer trabalhar com a Mimi sem a Mimi estar presente. Por exemplo, eu tive um menino que queria muito que a Mimi, mas naquele dia a Mimi não pôde ir. E ele estava muito triste, dizendo, eu queria a Mimi, porque é que a Mimi não veio? Eu disse, olha, a luz não pôde vir, mas podemos fazer um colar para ela da próxima vez que ela vier. Então tivemos na sessão, aproveitámos que tínhamos de trabalhar competências de motricidade fina, de concentração, de tudo, fizemos uma medalha, ele veio o fio, fizemos mais ou menos o colar, medimos com um peluche, mais ou menos aquele era o tamanho, e na sessão a seguir em que a Mimi esteve presente, ele foi-lhe colocar, fizemos dois, um para ele e um para ela, foi-lhe colocar o colar. E portanto Claro, nós naquela sessão em que ela não esteve, trabalhámos com a presença da Mimi em telepatia quase, mas ela esteve presente na nossa sessão e conseguimos cumprir objetivos terapêuticos também. Olha, estou a lembrar-me de um adolescente que chegou com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, com muita dificuldade em estabelecer contacto ocular, muita dificuldade, uma cara muito trancada, não havia expressão emocional ali, não havia nada, muito fechado, até fisicamente muito fechado sobre si próprio, eh, mesmo perturbação do espectro de autismo. E a Mimi veio,
E eu até tirei umas fotografias, porque o miúdo não parecia, parecia outro. O Pois. rosto iluminado, a sorrir, a dar festas à Mimi, a dar, mas como a Mimi dá a pata e faz high five e faz não sei o quê, ele estava derretido. Se calhar E do eu outro pensei, lado não terias oh, conseguido chegar a não, ele. não, não. E eu perguntava-lhe, olha, o que é que tu estás a sentir? Ele só dizia, não sei, mas isto é tão bom. Porque é isso, não é? Ultrapassa aqui a parte do racional, não é? É mesmo o É, sentir. E é, a energia em é. si tão bonito. E eu acho uma coisa muito, muito interessante e fantástica é estás a acabar também por ensinar hum, o valor dos animais, não é? Se calhar quando eles forem adultos já vão Sim, tratar também os animais de outra maneira, já vão sim. ter consciência. Sim, sim, sim. Eu acho que sim, acredito que sim. Acredito que sim. Eu tive este. Foi no Natal. Tive uma. Eu agora já não sou voluntária tão assídua do abrigo, onde tu também chegaste a ir, agora por aqui, por outras questões, não tenho estado tão assídua, mas as pessoas sabem, eu falo e sabem a história de mim, não é? Que foi adotada de um canil, etc. E, e tive pessoas que no Natal disseram: o que é preciso? E trouxeram-me saquinhos com donativos para entregar. Sim. Porque E é eu não isso, pedi nada. Eu não pedi, não disse, vou fazer uma colher. Não, nada, nada. As isso pessoas é espetacular. naturalmente quiseram fazer. Porque há várias maneiras de ajudar, não é? Eu sei, eu entendo que ir fazer voluntariado num canil Uhum, não é uhum. fácil, mesmo, pá, Não, para mim, houve dias que custaram mais que outros. sim, Tu que estiveste lá muito mais tempo do que eu, não é sim, fácil. Mas lá está, há várias maneiras de ajudar, não é? Não é sim. preciso estar a ir diretamente, só esse gesto Exatamente. já Exatamente. é incrível. Exatamente. E Exatamente. pronto, eu sei do valor que os animais têm para ti Sim. e sei da carinho que tens para eles. O que é que tu Sim. achas assim que eles mais te ensinaram? Olha, uma coisa tão básica como lembrar-me que eu sou parte da natureza. Eu acho que isso é mais do que todas as outras que eu já vou dizer, mas este é o básico. É eu perceber que, espera lá, nós seres humanos temos, como temos outras características e também estamos num mundo muito, lá está, humanizado, é fácil esquecermos que somos da natureza, não é? E eu acho que quando nós temos animais, os nossos animais que convivemos todos os dias e com quem estabelecemos também estas relações tão intensas, eles lembram-nos que nós somos parte da natureza. Precisamos de apanhar ar fresco, precisamos de respirar, precisamos de nos mexer, precisamos de beber água, precisamos de comer, precisamos de descansar. Essas coisas básicas que nós, enquanto seres biológicos e bichinhos, como eu costumo dizer, precisamos. Uhum. Um, e, e- e precisamos, e é importante a harmonia que temos com a natureza. E eu acho que quando tu tens um animal a teu cargo, a responsabilidade de teres uma vida a teu cargo, um, neste caso uma vida animal não humana, não é? Eu acho que te leva a estar com outra sintonia com a natureza e em outra harmonia com o mundo à volta. Por exemplo, a Amora, como também é mais jovem, gosta muito de passear. Nós conhecemos há cerca de um ano um caminho aqui ao pé de casa que eu não conhecia se não fosse ela. A verdade é essa. Porque começámos um dia a andar e disse: Olha, vamos ver até onde é que isto vai. E depois olhei para trás e pensei: ok, isto não era assim tão longe de casa. E se não fosse ela, eu nunca tinha descoberto que tinha este sítio tão giro e tão de natureza à volta. Um, e naquele momento, mas isso porque eu também já tenho esses princípios em mim, eu pensei: eu quero que isto dure para sempre, eu não quero que construam casas aqui, eu não quero que isto desapareça, não é? E de alguma forma. Isto é um exemplo prático de como me leva a estar mais em sintonia com a natureza. Eu quero estar aqui, eu quero que isto continue a ser harmonioso como está. Claro que o mais provável é daqui a uns anos aqueles terrenos estarem todos construídos e eu deixar de ter a vista para a Serra de Sintra que tenho, etc. Mas pronto, mas isto é um exemplo básico, não é? Ou de ir para a praia com elas e sentar-me a ver o mar e perceber que, tipo, ok, vamos só aproveitar o sol. Não quero ruído, não quero nada, deixa só aproveitar, deixa só estar aqui, não é? O estar no momento presente, a aproveitar o nosso planeta, a aproveitar o sítio onde estamos, é uma das aprendizagens mais valiosas. E claro que depois há todo o resto, há a sensibilidade, há a calma, a empatia, há a capacidade que a mim é sempre avassaladora, que é a capacidade de perdoarem, não é? E de confiarem outra vez. Um, e eu tenho o meu coelho não,
porque veio de um sítio, veio de uma criadora, foi bebezinho, portanto é diferente. Teve um início de vida que todos deviam ter, né? mas um início de vida diferente, mas as minhas três cadelas vieram todas de situações mais ou menos traumáticas, né? E portanto, a capacidade de eu ter cadelas que me confiam a sua vida e para quem eu me torno uma figura central, para mim, eu não tenho palavras, não consigo encontrar palavras para isto, porque é de uma grandiosidade que só quem está disponível para sentir é que consegue ter o privilégio de sentir. É amor do mais puro que É há. amor, não há hipótese, é É. amor, é amor, é amor. Eu Não. acredito profundamente que os animais têm uma função na nossa vida. Uhum, Alguns até podes ver mais concretamente, aqueles animais, por uhum, exemplo, os donos são com o início do cancro, ou uma doença, sim, descobrem, já soube vários casos uhum, desses. uhum, Mesmo uhum, quando não é assim tão concreto, mesmo quando nós não uhum. sabemos, eu acho que eles têm sempre uma função muito importante. Sempre, sempre. E eles têm, nós não precisamos usar palavras, é uma coisa maravilhosa. Olha, eu vou partilhar aqui uma coisa muito, muito minha. Eu recentemente fui diagnosticada com endometriose. Mas antes de ter o diagnóstico de endometriose, eu já sentia os sintomas, não é? As dores, enfim. A Amora, que é a mais nova, que foi a que apareceu há bocadinho aqui, a Amora, e a Mimi também, mas a Amora, nos últimos meses antes de eu ter o diagnóstico, a Amora, sem eu lhe dizer, mas é que eu podia estar, estou cheia de dores, ou não, eu estava só deitada. E a Amora chegava, começava às voltas ao pé de mim e deitava-se, mas tipo, atirava-se para a minha barriga e ficava encostada, gente, estou aqui, vá, vamos lá tratar disso, ok? E ficava ali o tempo que fosse preciso a aquecer-me, a transmitir-me energia, e a verdade é que eu melhorava, mesmo, mesmo, Acredito perfeitamente. mesmo, mesmo. E eu Opa, não dizia nada, né? Porque podia estar tipo a chorar, ou eu podia estar, estou cheio de dores. Nada, eu estava só tipo a ler um livro, ou só a ouvir um podcast, mas assim mais relaxada, e ela, pum, vinha sempre, 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 sempre eles para a minha sentem. barriga. E é muito giro porque, por exemplo, o ronronar dos gatos já está provado que transmite ali algumas Mesmo, melhoras, não é? Mas os mesmo. cães também o fazem de algum modo e se calhar outros animais, Mesmo, provavelmente. sim, 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 sim. Olha, eu vou-te dar assim mais. Eu acho que se ainda tivermos tempo, eu dou-te exemplo assim de mais três situações. Duas diretamente comigo e uma a nível de terapia. Houve uma noite em que eu estava muito agitada a dormir, não sei se estava ali na fase REM, eu estava a mexer muito. E estava a dormir com a Mimi. Elas, normalmente há uma delas que dorme comigo, às vezes é as duas, mas a Mimi eu normalmente é que dorme mais vezes. E a Mimi, eu acordei naquela minha agitação de me estar a mexer na cama, eu despertei com a Mimi, com a pata dela, a fazer-me assim, na cabeça. Ah, Sabes? Como eles ah, fazem. As mães fazem aos cachorros, não é? E ela estava assim, com a patinha na minha cabeça. E eu acordei e ela estava, pronto, eu não sei como é que eu mexi, que eu estava tipo, ela estava-me tipo a abraçar, estávamos numa posição que ela me estava tipo a abraçar, a pôr-me, a dar-me pegadinhas com a pata, de género, "Shh, calma, está tudo bem." E a verdade é que eu acalmei, sabes? A verdade é que eu acalmei. E pensei, uau! E depois no dia assim, quando acordei, pensei, ela fez isto que é o que eles fazem, né, com as ninhadas, ela fez isso comigo, então quer dizer que eu sou mesmo muito importante para ela, não é? E ela consegue acalmar-me. Maravilhoso. Houve outro dia em que eu também estava assim meio adentada e não estava a conseguir dormir bem, acordei com a Amora a dar-me beijinhos nas costas. E Ok? é giro que tu não tiveste uma ligação com elas desde bebés. Portanto, é Não. incrível essa conexão, não é? Porque já em Isso, adultas. isso É mesmo tipo um são. encontro de almas. É mesmo, é mesmo. E são cadelas com histórias traumáticas de vida, ou seja, com histórias em que os primeiros tempos de vidas delas foram com referências humanas más ou menos boas, não é? E portanto elas terem o poder de acreditar, de confiar e perceber, ok, esta tem arte de ser porreira, eu vou gostar dela. Pronto, fica aqui, eu vou permitir e vou confiar. Para mim é o melhor. Eu acho que às vezes circula nas redes sociais um meme, uma imagem qualquer que diz qualquer coisa do género.
Eu já não quero que as pessoas gostem de mim, eu só quero é que os animais gostem, qualquer coisa do género. E essa é a minha preocupação genuína. Olha, há umas 2 semanas eu fui passar uns dias a Barcelona. E Barcelona é uma cidade, para além de ser bonita e ter muitas coisas bonitas, tem uma coisa maravilhosa que são os cães dominam a cidade e há cães em todo lado, inclusive nas farmácias, e eu achei aquilo genial. E a minha preocupação era eu conseguir interagir e os cães responderem. E há um dia, enquanto estou a passear com uma amiga minha, e estávamos lá numa praça, e passa um cão, e eu, ai, que cão tão giro, e o cão ignora-me. E eu pensei, o que é que eu estou a transmitir, sabes? O que é que se passa comigo? O cão não me ligou nenhuma. E passados uns bons minutos, já perto da praia, estávamos a passar, e houve outro cão que veio naturalmente ter comigo. E eu perguntei à dona, e a senhora disse sim, que eu podia fazer festinhas. E o cão deu uma barriga, fez festinhas, ele lambeu uma mão, e eu estava ali toda deliciada. E depois ele seguiu o caminho, e eu virei para a minha amiga e disse: ainda sou boa pessoa, eles ainda gostam de mim. Exato, Quase como se mas eu precisasse, percebo. né? Geralmente eles até sabem, né? Eles sentem muito Sim, essa coisa sim, sim, da sim. energia das pessoas e tudo Tal isso. e qual, tal e qual. Portanto, eu estou preocupada é se os cães gostam de mim, não é se as pessoas gostam de mim. É um bocadinho esse o sentido. Ela Sim. saiu da cama, eu acho que ela percebeu que estávamos a falar de cães. Ah, Anda cá dar um oi, Suquita. aqui. Vem dar Já um não oi. vejo há tanto tempo. Pois é, estava a lembrar disso. Na cama. É verdade. Olá, Olá! Ai, que coisa mais boa! Que coisa boa. Olá! olá. Olá, Suki! É ali, amor. Olá, Suki! Não, está noutra. Coisa boa, é tão linda. Olha, eu acho que nós ficámos aqui o dia inteiro a falar, não é? Como é Ai, normal. ficávamos. Eu Mas já deixa-me só dar, há tempo, dá só para eu dar um disse exemplo de uma coisa que, bom, entre outras, né? Porque acontecem coisas, acontece sempre magia cada vez que a Mimi ou a Amora estão no consultório. Mas houve um dia com uma adolescente que tem aqui questões de ansiedade muito, muito fortes e é uma adolescente com quem eu uso técnicas de meditação e de relaxamento, por exemplo, e de respiração. E nesse dia reservámos a parte final da sessão para fazermos relaxamento. Contudo, tínhamos direito à sala aquecida, as mantas, a música, sem luz, tudo assim direitinho. E ela e a Mimi ficaram as duas tapadas com a mesma manta. Quando eu começo a dizer fechamos os olhos, as duas fecham os olhos, portanto, a miúda e a Mimi fecham os olhos. Eu pensei, ok, está a correr tudo bem. Entretanto, às tantas, fizemos a viagem no relaxamento. Amor, diz bom dia. quer dizer olá. Bom dia, diz Pois, olá. também direito. Diz bom dia, diz. Vamos dizer bom Essa dia. é a Amora, A que eu Amora. só conheço a Mimi. Esta é a Amorinha. Olá, amor. Olha. Fofa. A Amora tem assim uma história de resgate ah, que foi um bocadinho dolorosa. Mas pronto, mas voltando. E então, na altura, fizemos a viagem de relaxamento, estamos a acabar. E eu começo a dar indicação, estamos a regressar, né? Começamos a sentir os pés, a mexer os pés, as mãos. Começamos, respiramos fundo, alongamos os braços lá atrás, a miúda a fazer isto e em sintonia, mas tipo, sincronizado, a Mimi estica as pás. Eu assim, não estou a acreditar nisto. Eu ver aquilo assim, não estou a acreditar. Eu não estou a acreditar. E espreguiçam-se as duas ao mesmo tempo. E quando eu digo, e vamos começar a abrir os olhos e preparar-me para sentar, elas fazem as duas ao mesmo tempo. E eu pensei, o que é que acabou de acontecer aqui? Como é que Nunca treinou, isto não foi treinado, não foi planeado, não foi dadas instruções, isto pura e simplesmente aconteceu. A energia fluiu e elas estavam em sintonia. E a miúda saiu a flutuar da sessão. Foi assim uma coisa inacreditável. claro, se tinhas alguma dúvida, então estou-te a mostrar, estou a fazer isto tudo para ver Tal se e tu. qual, tal e qual. Eu acho que quem eventualmente seja cético sobre esta intervenção terapêutica, vivenciando, deixa de ser. Não há hipótese, Sem deixa de ser. dúvida. Uma Então, vez, uma adolescente que eu acompanhei, e o pai disse-me assim: pode trazer a cadela, mas no caso dela, ela está habituada a animais, não vai fazer grande. Sim, uma pessoa com alguma arrogância, não vai fazer grande diferença, e não sei o quê. Eu disse: tudo bem, eu só preciso da sua autorização, posso trazê-la, não se importa. E ele: não, traga lá, mas pronto, eu devido. O pai é uma pessoa muito sisuda. O pai, eu trabalhei com a miúda. Ahm, o pai derretia-se.
era ver um sorriso a abrir no rosto daquele homem. Ah, esta aqui é a Mimi! Ah, tu és tão gira! Ganhou o coração dele. Hipótese, não há hipótese. Olha, houve outra vez, isto era, ficámos aqui o dia todo e eu só tenho um ano de experiência assim. E Uhum. imagina, não é? Quando for mais para a frente. Mas há uma altura, a Mimi sabe que quando saímos, vamos acompanhar a pessoa à porta e depois vamos para a sala de espera. Aí Uhum. houve um dia em que eu, lá está, estava pouco experiente e não lhe meti a trela e ela, em vez de ir comigo até à porta, saiu diretamente para a sala de espera onde estavam outras pessoas para outros colegas. E de repente eu só ouço um gritinho e tipo, despedi-me da pessoa rápido, fui lá para a sala de espera. Então era o quê? Era um menino que ia para a terapia da fala, não de outro colega, não tem nada a ver comigo. Sim. E o miúdo estava meio em pânico, estamos a falar de uma criança de 5 anos, mais ou menos, em pânico, porque estava ali um cão. E a Ok. mãe disse, depois estava a senhora da recepção a dizer, não faz nada, ela é tranquila, ela não faz nada, ela só quer é festinhas. Ahm, e a mãe estava a incentivar o miúdo a tocar na Mimi. E depois fui eu que disse, olha, mas tranquilo, e toquei, queres pegar na mão dele, queres tocar comigo, etc. E então a mãe depois, eu não sabia nada, e a mãe disse, não está bem a ver, ele tem pânico de cães. Ele tem pânico, nós temos cães em casa, ele não gosta, não consegue, não nada. Este menino, não sendo meu, não era um menino que eu acompanhei, Uhum. ahm, ia-me sempre bater todas as semanas à sala a perguntar se estava lá o Mimi. Opa, que Uhum, incrível. sim, sim. Que E não, incrível. não era intervenção terapêutica direta com ele, foi só de um Mas encontro de sala de exato, espera. indiretamente e conseguiste Sim, ajudá-lo. E ele provavelmente vai ultrapassar esse medo por causa dessa sim, interação, sim, é? sim, sim, Giro. sim, sim, sim. Muito, muito engraçado. Então, Até, olha, eu estou num espaço de cowork, portanto há outras salas com outros uhum. profissionais de diferentes áreas, há também outros colegas psicólogos, mas há outros de outras áreas, e é inacreditável e instantâneo ver o sorriso e o brilho nos olhos das pessoas quando veem que a Mimi lá está, ou a Amora. É, não, não, É uma alma muito especial. Eu sei que eu não há também sou hipótese. uma alma muito especial. Eu tenho colegas que às vezes eu tenho a sala, imagina, semi-aberta ou assim, e vem perguntar: Mas está cá a Mimi? Às vezes não é tipo, olá, estás boa, não é? Olá, está cá a Mimi, hoje a Mimi vem. Mas não sei o quê. Pronto. Tenho uma colega que, entretanto, mudou para outra sala e que me diz: Olha, eu agora já estou ali na outra sala, mas se quiseres ir lá levá-la para ela cumprimento. Pronto, eu tenho que ir com ela às vezes de sala em sala para ela ir cumprimentar toda a gente. Viva toda a gente. Mesmo, 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 mesmo. Olha, diz-me uma coisa, onde é que as pessoas te podem encontrar? Tu tens uma página que é a Palavra de Psicóloga, não é? Sim, sim. Ah, E aí diz- está no Instagram e no Facebook. Pronto. ok, E lá depois têm acesso aos meus contactos, sobretudo, quer dizer, também lá podem entrar em contacto, não é? Porque têm essas ferramentas. Isso na parte digital. Depois, para conhecer um bocadinho mais do meu trabalho. Depois, se quiserem que eu tenha o privilégio de poder acompanhá-las ou ajudá-las, anda cá para as pessoas te verem. Anda cá, olha, olha a Susana. Olha, olá! bom dia. Não, está no modo. Está no modo Vou de ainda. acordar, se calhar não. Acabou de acordar, sim. Ainda se sacudiu, ainda está em cima da cama. Ainda está meio a dormir. Pequenininho. Ahm, e pronto, a nível de trabalho mesmo, eu realizo consultas online, praticamente para todo o mundo, não é? O que o online nos permite. E presencialmente estou na zona de São Domingos de Reina, aqui no Concelho de Cascais. Ok. Portanto, Portanto, as alguma pessoas coisa? chegam até lá a partir Claro, da página. sim, 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 claro que sim. Então, olha, eu vou terminar com uma questão que eu faço a toda a gente que vem aqui, Vamos lá. que é, porque a temática disto é o somos espelhos, não é? O que é Uhum. para ti essa questão do sermos espelhos? Eu não pensei nisto. Espera lá. Eu não me preparei. Ahm, Falei nessa, mas é uma coisa que eu pergunto a toda a gente. sim. Olha, eu acho que vou responder aquilo que me está a surgir agora. Eu acho que nós somos constantemente espelhos uns dos outros e somos muito espelhos da nossa realidade interna, daquilo que nós somos, sentimos, pensamos, e que depois é visível, não é? E que espelhamos cá fora.
Portanto, eu diria que somos espelhos, estamos em constante trabalho de espelho, não é? Em constante exercício de espelho. Um, e que quanto mais nos trabalharmos e quanto mais conseguirmos evoluir, melhor vamos espelhar o mundo à nossa volta e o mundo vai ser mais empático, mais equilibrado, mais bonito, mais ainda do que é. Sim. Exato. Muito Não, bom. eu não sei se respondi bem, mas foi o que eu senti no momento. Não há respostas certas nem erradas, não é? Eu quero é perceber mesmo o que é que cada um sente Sim. em relação a esta questão. Olha, muito obrigada, muito grata por teres vindo e aceito fazer isto, nesta conversa. Ahm, Sei que ainda vais ajudar muita gente, já ajudas, ainda vais ajudar mais. Obrigada. Estamos no caminho, estamos juntas, qualquer Claro coisa. que sim, claro que sim, claro que sim. Obrigada eu por poder estar aqui e por me dares um bocadinho de voz também. Obrigada. Claro que sim, Obrigada. Espero ter contribuído. claro que sim, muito.